que vem a ser uma grande oportunidade para os nossos alunos, para os parentes, para os amigos, terem contato com profissionais da área relacionada ao curso, a área de tecnologia, de computação, de engenharia. Então, a gente valoriza muito, a gente sabe que o acadêmico, a sala de aula, é importante. Claro, né? A gente lá, derivada, integral, vetor, ok, mas essa semana é muito rica. E esse ano que está online, eu estava falando com o professor Álvaro, ele está em Curitiba, então a gente está conseguindo ter acesso, que eu acho que é uma coisa que pode ficar para as próximas semanas, que até o ano passado era só presencial, da gente fazer online, porque assim você tem a oportunidade de ter contato com alguém da área que está no mercado, vocês vão poder fazer perguntas, tirar dúvidas, fiquem à vontade. Então, essa troca, eu acho assim, é super válida. Então, é um parênteses que a gente faz naquela nossa sala de aula tradicional, que eu acho que só vem a enriquecer os nossos conhecimentos e poder fazer essa troca, esse intercâmbio. Então, aqui em nome da PUC, eu agradeço o Álvaro Justen por ter aceito o nosso convite, ter se disponibilizado a participar. Vocês já devem ter lido que ele é fundador do portal de dados abertos Brasil.io, né? Ele dá aulas, é professor, né? Gosta de viajar e, além de tudo, ele prova e toma aí café. Ele é um especialista em café. Depois ele pode falar um pouco de café. Então, ele foi convidado pelo Henrique Sanches, que é aluno do curso de Ciência de Dados, que é um curso novo aqui da PUC, que começou esse ano e, pelo visto, está indo bem, está tendo sucesso. O nosso curso de computação já é um curso mais tradicional, nós temos inúmeros ex-alunos também no mercado de trabalho, bem colocados, até temos ex-alunos que estão sendo convidados para fazer palestras, que estão com uma baita experiência. Então, mais uma vez, professor, eu agradeço a presença. Henrique, você quer falar mais alguma coisa a respeito do convidado? Sinta-se à vontade. Não, perfeita introdução, professora. Só agradecer ao Álvaro por ter aceitado o convite e um prazer aí contar com a sua palestra, Álvaro. Bom, então tá, eu vou desligar minha câmera e vou deixar agora com você o Álvaro, só para lembrar que a organização, ele vai falar durante algum tempo, vai fazer a apresentação dele e no final teremos tempo para perguntas. Se o chat não estiver funcionando, vocês podem levantar a mão e aí a gente também queria agradecer ao Henrique, à Tainá e à Beatriz, que estão fazendo parte da organização dessa palestra, à disposição desses nossos alunos cooperando. Muito obrigada, Henrique, Tainá, Beatriz. E aí eles coordenam as perguntas no final, tá certo? Então, com você, Álvaro. Estou desligando minha câmera, tá? Bom dia, pessoal. Bom, primeiro aí queria agradecer o convite. Fico muito feliz em poder compartilhar um pouco de conhecimento aí com vocês. E o que eu preparei aqui para hoje é uma apresentação sobre o Brasil.io, que é essa plataforma que eu criei e que mantenho junto com outras pessoas. É uma plataforma de dados abertos, eu vou falar em mais detalhes. E eu vou mostrar um pouquinho do que a gente fez durante o começo da pandemia, o que a gente continua fazendo hoje. E vou mostrar também a importância da gente trabalhar com dados abertos, da gente conseguir ter acesso à transparência no governo, os impactos que isso daí pode causar. Caso vocês tenham alguma dúvida aí, fiquem à vontade, tá, para perguntar, aperta aqui o botãozinho para levantar a mão e a gente vai interagindo, beleza? Então, vou compartilhar minha tela aqui. Tudo que eu for falando aqui, eu coloquei link em tudo, tá, na apresentação, e vocês conseguem acessar os slides também. Então, eu já publiquei os slides, já estão online, tá? Daí fiquem à vontade, assim, para depois acessar. Não precisa agora ficar necessariamente anotando tudo, porque eu fiz questão de linkar tudo, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu apresentar aqui, colocar para apresentar a minha tela. Pronto, vocês já devem estar vendo aí agora a minha tela. Deixa eu só mover essa janela aqui para o outro lado. Pronto. Beleza, acredito que agora vocês conseguem ver aí a minha tela. Vamos lá, então. O título da apresentação é Brasil.io Covid-19, né, dados abertos sobre a pandemia.
e eu vou falar, obviamente, um pouco mais sobre essa questão dos dados da pandemia, mas eu vou falar também sobre a questão de dados abertos no geral, para contextualizar todo mundo. Bom, apesar do meu nome ser Álvaro, eu sou mais conhecido como Turicas, é o nickname que eu uso aí desde a época do ICQ. Eu não sei nem se vocês sabem o que é ICQ, mas é um aplicativo de mensagens instantâneas aí que eu comecei a utilizar lá quando eu comecei a usar a internet há muito tempo atrás. Então, vocês vão encontrar aí no Twitter, GitHub, YouTube, tudo como Turicas, tá? E esse daqui é o meu e-mail, turicas@brasil.io. Fiquem à vontade para entrar em contato aí, caso tenham alguma dúvida, alguma ideia de projeto relacionado a dados abertos e tudo mais. Bom, esses slides, como eu falei, já estão disponíveis nesse endereço aqui, então vocês podem, inclusive, acessar para ir acompanhando junto comigo, tá? Eles, como eu falei, tem link para tudo, isso daqui basicamente é um site, tá? Então vocês podem abrir no navegador esse link aqui, é só ir apertando a setinha para o lado que vocês vão passando os slides aí. Bom, para começar, antes de mais nada, como a gente está num ambiente acadêmico, acho que é importante falar de ciência, né? E está acontecendo hoje um movimento muito forte de open science, né? Ou ciência aberta. Eu costumo dizer que ciência aberta é pleonasmo, né? Porque para a gente fazer ciência, a gente precisa de dados, né? A gente tem que conseguir reproduzir até para poder refutar, né, estudos, e é muito importante que a gente consiga ter acesso a dados, no caso aqui da pandemia, dados, né, sobre o número de casos, número de óbitos e tudo mais. Então, a ciência, eu acho que nesse momento de pandemia se mostra muito importante, né, para a gente conseguir tomar decisões como sociedade que gerem um número menor de óbitos, né, que consiga também retomar a economia mais rapidamente e tudo mais. E para isso a gente precisa de acesso a dados, né? Eu vou trabalhar durante essa apresentação aqui muito essa questão dos dados abertos, que são dados que, em geral, são disponibilizados pelo governo, e vocês vão ver quais os problemas que a gente tem ao acessar esses dados aí. Então, para começar, né, para a gente fazer ciência, a gente tem que ter acesso à informação de qualidade, e não necessariamente, infelizmente, isso acontece. Bom, quando eu falo de dados abertos, eu coloquei aqui a definição lá da Open Definition para vocês, mas coloquei vários links aqui para quem quiser ter acesso em mais detalhes a esse tema. Mas quando eu falo em dados abertos, eu estou falando de dados que têm uma licença livre de uso, ou seja, a licença desses dados permite que eles sejam utilizados, redistribuídos, independente de você ganhar dinheiro com isso ou não, pode ser para fins comerciais ou não. Tá? No máximo, a exigência máxima que esses dados vão ter aí é que você atribua a fonte original desses dados, né? Isso é algo até bastante cordial de se fazer em geral, mesmo que a licença não peça, isso você acaba atribuindo, né, de onde vem o dado, e no máximo a licença pode exigir também que você compartilhe sob esses mesmos termos. Tá? Então, um dado aberto é um dado que, independente de quem disponibiliza, pode ser o governo, pode ser uma empresa, ele é um dado que ele pode ser utilizado por qualquer pessoa, por qualquer empresa, instituição, para fazer uma pesquisa, para ganhar dinheiro, não tem problema. Tá? A finalidade independe. Você pode usar para qualquer fim. Então, é em cima desses dados que eu trabalho e é em cima deles justamente que eu fundei o Brasil.io. Bom, as aplicações de dados abertos existem várias. Eu coloquei links aqui de alguns exemplos, tá? Mas só para vocês terem ideia de que não é algo só para pesquisa, não é algo só para governo também. Mas, por exemplo, tendo dados, por exemplo, dados de gasto do governo, você consegue melhorar a eficiência na própria gestão, certo? Tem um exemplo clássico aí da Prefeitura do Rio, que só otimizando o processo de poda das árvores conseguiu economizar, se eu não me engano, em torno de 60% do gasto anual com poda, né? Então, muitas vezes, a rota era ruim, ou eles colocavam para podar árvores que não tinham crescido o suficiente ainda, e aí poderiam, por exemplo, monitorar essas árvores por câmera, por outras formas. Então, só de otimizar o processo, sem demitir ninguém, sem encontrar nenhum problema de corrupção, nem nada assim, só de otimização, né, melhorando a eficiência, eles conseguiram economizar bastante dinheiro público. Tá? Um exemplo que a gente tem de controle social, e aí controle social eu estou falando, né, da sociedade, de alguma forma, verificando, né, checando as informações que o próprio governo disponibiliza sobre gastos públicos, né, de certa forma, aqui está incluindo no controle social também jornalismo, né, o jornalismo tem também essa característica, né, de trazer para a população essas informações, mas em controle social eu poderia dar o exemplo de um caso, que é um projeto bem
bem conhecido aí na área de inteligência artificial, que é o Serenata de Amor. Esse projeto ele foi desenvolvido até por alguns amigos meus. Posso, inclusive, abrir aqui para vocês o site deles. Deixa eu colocar aqui. Serenata.ai. Tá? Esse projeto aqui tem como objetivo, ele começou, né? Hoje em dia o projeto é muito maior que isso, mas ele começou com o objetivo de fiscalizar os gastos dos deputados. Tá? Então, o que acontece? Os deputados têm uma cota, né, que eles podem gastar, e essa cota pode ser gasta com alimento, com transporte, né, enfim, com várias coisas, e esse dinheiro ele tem regras para ser gasto, certo? E daí eles começaram a analisar justamente se os deputados estavam cumprindo essas regras. E uma das coisas que eles descobriram, por exemplo, foi que tinham vários deputados que acabavam gastando mais do que deveriam, ou um valor muito acima de, por exemplo, o que um restaurante em geral cobrava. Tá? Então, existem, né, várias formas da gente fazer esse tipo de controle, mas essa é uma das maneiras, pegar todos os gastos, colocar aquilo ali no motor, né, de inteligência artificial para ver se, por acaso, você consegue encontrar, né, alguma coisa suspeita ali. E, nesse caso, um exemplo, por exemplo, que eu posso mostrar para vocês aqui é o seguinte: o que eles conseguiram fazer? Eles conseguiram pegar, por exemplo, alguns deputados que... Eu tenho até o link aqui, eu vou abrir aqui para vocês, que eu acho que fica mais fácil exemplificar. Então, olha só, eles têm uma robô chamada Rosie, tá? A Rosie lá é uma homenagem aos Jetsons, e a Rosie sempre tuita quando tem algum gasto suspeito. Então, aqui está um exemplo, gasto suspeito do deputado Celso Russomano, que, né, por coincidência, aí é candidato a prefeito agora de São Paulo. Você pode me ajudar a verificar? Aí tem um link aqui para um sistema interno deles, que nesse sistema você consegue ver todas as informações sobre esse gasto, CNPJ da empresa, várias informações. E aí é interessante que esse gasto dele foi de R$191, né? E uma pessoa aqui respondeu para a Rose no Twitter, mostrando aqui, ó, o endereço certinho e colou uma foto do cardápio. Então, olha só, na foto do cardápio, tem falando aqui, os pratos, o mais caro aqui na época, não chegava a custar R$40, certo? E nesse caso, para esse dinheiro, ele não pode usar essa verba para pagar o almoço de outras pessoas, nem de um assessor, nem de outra pessoa da família, e não pode comprar bebida alcoólica, certo? Então, se ele gastou R$191 num restaurante cujo prato aqui, o mais caro, custa R$37 arredondando, então ou ele almoçou várias vezes, né, ou pediu vários pratos, ou provavelmente ele gastou esse dinheiro de maneira indevida, certo? Então, e aqui, ó, a pessoa colocou até o site aqui do lugar lá. Então, essa é uma maneira da gente exercer controle, certo? Da própria sociedade, através de informações que o governo disponibiliza, conseguir, de certa forma, controlar, né, verificar se esse gasto está sendo feito de maneira correta, se está de acordo com a lei ou não, tá? Voltando aqui para os slides, no caso do jornalismo, a gente tem aí também um papel importante de combate à desinformação, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, principalmente em momentos de eleição, né, momento em que a gente tem temas assim que são bastante polêmicos, sempre tem alguém, seja uma pessoa que é influenciadora de alguma forma, seja um político, dando declarações, e não necessariamente essas declarações são verídicas, né? Você tem muita gente compartilhando desinformação, e aí, enfim, o jornalismo tem um papel muito importante, né, nesse sentido, para combater essa desinformação, para trazer até a população notícias, né, informação de qualidade, certo? Então, a gente tem, por exemplo, várias iniciativas de jornalismo, né, hoje, que usam já dados para isso, né, usam os portais de transparência do governo federal, dos governos estaduais, de alguns governos municipais, fazem pedidos de acesso à informação também. No slide anterior aqui, eu coloquei um link para a Lei de Acesso à Informação, certo? Essa lei, também conhecida como LAI, né, Lei de Acesso à Informação, ela é uma lei que foi muito importante para todo esse movimento de dados abertos e transparência no Brasil, e os jornalistas fazem uso dessa lei direto, tá? Só um exemplo para vocês, existem várias formas, né, de fazer jornalismo com dados, tá? Mas eu gostaria de abrir aqui para vocês, em especial, o site de uma agência de checagem de notícias chamada Aos Fatos. Essa agência basicamente verifica, né, e vai atrás
de cada notícia, cada coisa, cada declaração que foi falada, e ela vai atrás e diz, né, se essa afirmação é falsa, se é imprecisa, né, se é correta e por aí vai. Então tem aqui, por exemplo, uma notícia aqui, ó, em 664 dias como presidente, Bolsonaro deu 1.744 declarações falsas ou distorcidas, tá? E aqui eles têm um gráfico, ó, que vai mostrando aí o número, né, de afirmações que caem nessa categoria aí de falsas ou distorcidas, segundo eles, tá? Inclusive dá para ver que teve um rompante aqui, ó, a partir de março, mais ou menos, foi quando começou a pandemia, né? Dá para ver que essa curva aqui, né, aumentou bastante, ela ficou mais íngreme aqui, né? Então, enfim, aí aqui tem a listagem de todas, ó, eles fizeram a checagem, ó, a declaração é falsa porque o Supremo Tribunal Federal, enfim, eles vão atrás de tudo, né, e mostram exatamente por que isso aconteceu, por que é falso, por que não é, enfim, fazem pedidos de acesso à informação, colocam um link para a fonte, tá? Então, esse papel é um papel muito importante, né, muito necessário na sociedade que a gente tem hoje, e isso tudo só é feito porque a gente tem acesso a esses dados, né, de maneira aberta. Bom, um outro exemplo que eu coloquei aqui de dados abertos aí já tem um pouco mais a ver com negócios, né, que não tem a ver mais nem com jornalismo, controle social, mas é no aumento de produtividade de negócios, né? Um exemplo aqui que eu gosto de dar é de empresas que, por exemplo, precisam fazer pesquisa de mercado, precisam entender melhor onde que estão os consumidores ou possíveis consumidores e usam dados abertos para isso. Você tem várias informações que são disponibilizadas pelo Ministério da Economia, você tem informações do IBGE, socioeconômicas, então você consegue utilizar esses dados para direcionar melhor seus esforços, por exemplo, de investimento em algum projeto, para você, inclusive, melhorar a eficiência, né, de venda e por aí vai. Aqui tem várias empresas que entram nessa categoria aqui e que podem usar esses dados para melhorar os negócios, tá? Eu, particularmente, depois eu vou falar de alguns datasets ali que eu já trabalhei, que são utilizados por empresas. E, obviamente, né, o exemplo da ciência foi o que eu comecei falando, a gente consegue utilizar também os dados para fazer ciência, e hoje em dia, durante a pandemia, tem muitos pesquisadores, né, que dependem de todos os dados, né, que são disponibilizados aí pelo governo, pelo Ministério da Saúde, por aí vai, para conseguir fazer, né, projeções, enfim, identificar, por exemplo, lugares mais vulneráveis e por aí vai. Bom, para trabalhar com dados, vocês provavelmente aí já devem saber, mas a gente sempre acaba entrando nesse pipeline, né? A gente sempre começa com uma pergunta que a gente quer responder. Por exemplo, a pergunta pode ter a ver com, no caso lá do exemplo da Rose, será que os deputados estão gastando corretamente, né, o valor lá, a cota de alimentação, por exemplo? Pode ser que não, né? Então você parte dessa pergunta e você vai então encontrar onde tem o dado que você pode, né, de alguma forma confirmar a sua hipótese inicial, responder a sua pergunta, você então obtém esse dado, aí tem todo um processo de verificação, porque nem sempre o dado está correto, mesmo que ele venha de uma fonte oficial, tá? Isso aqui é muito importante, porque muitas vezes o dado está incorreto, tem vários lixos ali que você tem que limpar. Então, essa parte de verificação e limpeza é uma parte realmente bem importante e trabalhosa. E aí, enfim, depois de deixar o dado preparado, bonitinho, aí sim você consegue fazer suas análises e apresentar, né? Seja criar um gráfico, criar uma plataforma interativa, você consegue fazer isso tudo a partir desses dados, depois que eles já estão num formato estruturado, tudo bonitinho, certo? Essas etapas que a gente segue, elas não necessariamente são iguais para cada dataset, né, que você vai trabalhar. Então, por exemplo, tem dados que você vai demorar mais para obter, porque às vezes a informação não está disponível, você vai ter que fazer um pedido de acesso à informação, né? Já outros dados você consegue obter facilmente, por exemplo, entrar num determinado portal de transparência e baixar aquela informação já consolidada, mas aí você vai ter um trabalho maior, talvez, de limpeza, porque não necessariamente esses dados estão no formato já correto para você analisar. Então, essas etapas aí, elas podem demandar mais ou menos tempo, dependendo do dado que você está trabalhando, tá? Eu costumo falar para a gente não criar expectativas no dado alheio, né? Porque o dado ele pode vir bem diferente aí, dependendo de quem está te entregando essa informação e dependendo, obviamente, do sistema, né, que armazena aquela informação, se é um sistema mais legado ou não, né, e por aí vai. Então, a gente pode ter aqui, principalmente nessas 3 etapas de obtenção, verificação e limpeza, muito problema,
tá? Eu costumo mostrar nas minhas palestras até alguns exemplos de código, não preparei nada específico, porque aqui eu quero falar mais dos dados da COVID, tá? Mas existem várias formas da gente otimizar esses processos, né? Seja o processo de obtenção, por exemplo, se você precisa criar que baixa muitos arquivos, existem vários frameworks, bibliotecas, né, para fazer isso daí. Eu, particularmente, utilizo a linguagem Python, que já tem muita coisa pronta para essa parte aí de dados abertos, tá? Mas, enfim, dá para a gente melhorar, né, otimizar, automatizar todos esses processos aí de maneira bem assim, tranquila, se você tiver experiência, né, obviamente, mas dependendo da informação aí, pode ser muito mais difícil fazer isso, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês, rapidinho, só para vocês terem ideia do que eu estou falando. Eu sempre gosto de mostrar um pouco de código, assim, de fazer alguma coisa mais técnica, mas vamos lá. Deixa eu dar enter aqui. Eu vou abrir aqui um site que tem um boletim de vulnerabilidade, tá? Esse site aqui é do INEMA, que é um instituto responsável por pegar, né, informações, fazer medições nas praias da Bahia, e eles publicam toda semana um boletim como esse daqui, que é o boletim de vulnerabilidade. Então, eles dizem se a água está própria ou imprópria para banho, certo? Então, tá aqui, ó, toda semana eles publicam isso aqui direitinho, tá? Vem aqui o nome direitinho do ponto, do código, do ponto em que eles coletaram a água, tem uma descrição aqui um pouco melhor, né, que é em frente à praia, perto da rampa e tal, e tem, no final, a categoria, se essa água está própria ou imprópria para banho, certo? Então, a cada semana eles publicam esse boletim. Agora, imaginem o seguinte, imaginem que eu quero fazer uma análise histórica com relação a esses dados. Eu quero fazer uma análise histórica e, para isso, obviamente, eu preciso dos dados, né, de maneira estruturada, com a data, com todas as informações, né, bem estruturadas, numa planilha, por exemplo, ou num banco de dados, certo? Então, eu preciso fazer o processo, primeiro, de obtenção desses PDFs, e aqui a gente está falando de milhares de PDFs, como é um por semana. Na verdade, em geral, é mais de um por semana, e eles já publicam há vários anos, então, se você multiplicar isso aí tudo, você vai ter perto de 2.000 PDFs, tá? Se você quiser pegar o histórico inteiro. Imagina, então, que eu queira pegar isso aqui e eu quero, enfim, consolidar tudo isso. Então, eu já tenho um primeiro problema na obtenção desses PDFs. Né? Eu tenho que criar um programa, tenho que automatizar esse processo de baixar tudo. Beleza, depois que eu baixei tudo, eu tenho os dados em PDF. Então, eu tenho que extrair esses dados, esses PDFs, para depois consolidar em algum lugar. E aí, para completar, eu ainda tenho, depois que eu converter, extrair esses PDFs, consolidar tudo, ver se está tudo certo, verificar, aí sim que eu vou começar a analisar esses dados. Então, essas etapas podem demorar. Né? E eu queria mostrar um exemplo aqui para vocês de como eu poderia fazer isso. Tá? Vou mostrar rapidinho, não quero me alongar muito, mas só para a gente ter uma parte um pouco mais técnica aí durante a apresentação. Tá? Então, eu estou aqui no meu terminal, para quem não está familiarizado aí, eu posso digitar, né, comandos, códigos aqui, tá? E aqui eu estou dentro da pasta de um projeto que eu mesmo criei, chamado Rose, que é um projeto feito em Python, cujo objetivo é justamente facilitar a conversão entre formatos de dados. Então, você, por exemplo, se você baixou lá um arquivo no formato XLS, você consegue converter ele para CSV, você consegue converter para outros formatos, tá? E esse projeto, ele tem, ela funciona, né, como se fosse uma biblioteca em Python, então você, dentro do seu código Python, você pode colocar lá import rows, mas funciona também como uma interface de linha de comando, você consegue digitar aqui rows, e aí vão ter os subcomandos aqui que você consegue rodar. Tá? Então, eu vou usar aqui essa interface de linha de comando, eu não vou usar o código ali em Python, só para vocês verem o que dá para fazer. Eu já coloquei o suporte a PDF, então tem ali alguns algoritmos ali dentro que abrem esse PDF aqui, dão uma olhada em todos os objetos, né? Eu estou selecionando aqui, por exemplo, todos os objetos de texto, tá? Aqui dentro, e identifica automaticamente aqui onde tem uma tabela. Opa, então aqui, né? Parece ter uma tabela, né? Se a gente for olhar só pelo posicionamento dos objetos, né? Parece que isso daqui é uma coluna, parece que isso aqui é outra coluna, parece que isso aqui é outra coluna, e aí, com isso, eu consigo extrair essas informações e converter para outros formatos. Então, eu vou rodar aqui o comando de conversão, vou colocar rows convert, daí eu posso passar a URL, tá, desse PDF, e daí eu posso passar o arquivo, né, para o qual ele vai converter. Então, eu vou chamar aqui de boletim 2020 0313.csv, tá?
Então, o que o meu programa aqui vai fazer? Ele vai baixar esse arquivo PDF, vai rodar lá os algoritmos para extrair os dados da tabela e, dada, né, a tabela que ele encontrar lá por esse algoritmo, ele vai gerar esse arquivo CSV, que para quem não conhece é basicamente uma planilha, tá, um formato de planilha, com somente os dados da tabela que ele encontrou. Então, dei Enter aqui, ele baixou, converteu, já terminou de rodar. Vamos abrir aqui agora no LibreOffice. Para quem não conhece, o LibreOffice é uma suíte de escritório parecida com o Microsoft Office, tá? Ou com as ferramentas lá do Google. Eu estou abrindo aqui o LibreOffice Calc, que é o equivalente ao Excel, beleza? Então, aqui no LibreOffice já dá para ver, ó. Tem lá uma coluna chamada ponto código, local da coleta, tá? E categoria. Então, aqui, esse dado já está convertido. Se eu for ver no final, ó, só para vocês terem ideia, né, o algoritmo conseguiu identificar, inclusive, que a tabela está em mais de uma página. Então, se eu for pegar aqui, ó, na segunda página do PDF, a tabela continua, né? E ela termina aqui, ó, com Flamengo, SSA, FL 200. Se a gente for ver aqui, tá lá, ó. Então, se eu quiser saber desse boletim quais são as impróprias, eu posso vir aqui, fazer um filtro. Opa! Deixa eu pegar aqui. Selecionar essas 3 colunas. Posso aqui fazer um filtro e filtrar aqui, por exemplo, por imprópria. Tá? E aí eu vou ter justamente os pontos em que está imprópria. Beleza? Nem sempre é fácil a gente fazer esses filtros, essas consultas assim, através do software de planilha, né? Muitas vezes esse software de planilha ele pode, de certa forma, ser um pouco mais complicado, nem sempre ele vai abrir, né, uma quantidade de registro muito grande e tal. Então, existem outras formas de trabalhar com isso também, né? Nesse meu projeto aqui, na Rose, eu justamente tento facilitar qualquer tipo de processo que tenha a ver com essa parte de você baixar os dados, converter os dados e tudo mais. Então, uma outra coisa que daria para a gente fazer aqui é o seguinte: dado que isso daqui é, de certa forma, uma tabela, né, que essas informações desse PDF podem ser representadas por uma tabela, por que não jogar essa tabela num banco de dados, por exemplo, e fazer uma consulta usando SQL nesse banco de dados, certo? Então, é exatamente isso que o projeto permite fazer automaticamente. Eu posso vir aqui, por exemplo, eu vou modificar esse comando aqui, em vez de rows convert, eu vou apagar aqui esse boletim.csv, tá? E eu vou trocar de rows convert para rows query, e aqui eu vou passar uma consulta em SQL. Então, eu vou selecionar, vamos lá, eu vou selecionar a coluna ponto código, né, dessa minha primeira tabela ali, que no caso é a primeira tabela que eu estou passando aqui, esse link que eu estou passando aqui para ele, que tem uma tabela, né, where, categoria, igual a imprópria, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Quando eu executar esse comando, ele vai baixar o PDF, identificar onde tem a tabela, né, extrair esses dados da tabela, jogar para um banco de dados interno, que vai ficar na memória do computador por enquanto, rodar essa consulta em SQL nessa tabela, tá? E depois ele vai me mostrar aqui o resultado dessa consulta. Então, quando eu der Enter, ele vai fazer isso tudo e está aqui o resultado. Ó. O resultado é uma tabela de uma coluna só, que chama ponto código, porque eu só selecionei aqui a coluna ponto código, tá? E aqui estão exatamente somente aqueles pontos em que a categoria está imprópria, beleza? Então, dessa forma, eu consigo usar, né, uma linguagem aqui muito mais expressiva, né, que no caso é SQL, né, para fazer essas minhas análises, e eu consigo, né, fazer isso a partir de um dado que não está estruturado, que é um dado que está em PDF, por exemplo, né? Se eu quisesse, obviamente, salvar esse resultado aqui, eu poderia passar aqui, nesse comando, uma opção aqui, output, por exemplo, resultado.csv, e daí ele faria todo esse processo, em vez de mostrar na minha tela, ele guardaria aqui nesse resultado.csv, tá? Então tá lá, ó, o arquivo resultante com os dados aqui, beleza? Então, esse tipo de projeto são projetos, enfim, que eu desenvolvo e que são muito úteis nesse trabalho com dados, né? Para quem quiser conhecer mais aí, esse projeto está lá no GitHub, tá? Meu GitHub é Turicas, então é github.com/turicas/rows.
vocês vão conseguir ver mais detalhes aí. Eu quis mostrar isso aqui, essa parte um pouco mais prática, só para vocês verem que tem bastante desafio técnico no processo, tá? Falar de dados abertos é uma coisa bem legal, porque, enfim, esses dados ficam disponíveis, a gente consegue fazer controle social, consegue gerar impacto e tudo mais, mas tem também as partes ruins, né, as partes mais difíceis, e é justamente esses desafios técnicos que eu quis mostrar aqui para vocês. Bom, voltando aqui, então, para esse pipeline, eu até já adiantei algumas coisas que eu ia falar para frente aqui, que estão nos slides, mas voltando para esse pipeline aqui, quem trabalha aí, já trabalha com ciência de dados, né, vai identificar bem isso aqui, mas isso daqui é feito por qualquer pessoa que trabalhe com qualquer tipo de dado, né? Pode ser que você esteja fazendo um levantamento e anotando com papel e caneta ali essa informação, você, de certa forma, vai passar por isso daí tudo. Tá? Então é muito importante a gente manter em mente sempre esse pipeline, porque dependendo do projeto, esse projeto pode consumir mais tempo em um ou em outra etapa ali. Vamos lá então para o projeto Brasil I/O Covid-19. Só para vocês entenderem, o Brasil I/O ele foi um projeto criado em 2018. Tá? Então se vocês acessarem aí Brasil I/O, vocês vão ver aqui que a gente tem alguns datasets, tá? Se você for pegar aqui, ó, tem dataset de eleições, tem dataset de notas do ProUni, tem dataset de gastos do governo federal, tem esse da vulnerabilidade da Costa Baiana, tá aqui também, tá? Já tudo convertido, tudo bonitinho. Tem os gastos dos deputados, que também, né, são aqueles mesmos dados que o pessoal da Operação Serenata de Amor utilizou para fazer aquele controle social que eu comentei. Tem os sócios das empresas brasileiras, enfim, tem vários datasets aqui super relevantes, né, que a gente faz justamente esse processo de criar programas para baixar esses dados, consolidar, verificar, limpar e deixar tudo disponível para que as pessoas consigam acessar esses dados aqui. Por exemplo, eu vou abrir aqui o dataset de sócios, a tabela de empresas. Então aqui, eu consigo, caso eu queira, eu consigo baixar o dataset completo, já é um arquivo já consolidado com tudo, tá? Ou eu posso fazer filtros aqui, posso buscar, posso digitar um CNPJ, tendo a empresa eu posso clicar para ver quem são os sócios dela, tá? Então é uma forma não só de eu acessar os dados, né, pela interface, mas eu consigo também automatizar esse processo. Tudo isso está disponível também através de uma API, tá? Então se você quer acessar isso de maneira programática, você consegue também acessar a API, e caso você queira ver como é que esses dados aqui foram gerados, de onde que eles saíram, tem todas as informações aqui, ó. A fonte original é a Receita Federal, tá? O código-fonte está disponível nesse repositório aqui do GitHub, então você consegue entrar, por exemplo, aqui, ó, e ver direitinho os programas que geraram esses dados, tá? Nesse caso aqui especial de sócios das empresas brasileiras, eu tenho um parênteses aqui para fazer, que esse foi um dataset que foi muito difícil a gente ter acesso. Em 2017, a Receita Federal liberou esses dados das empresas brasileiras, tá? E eu baixei esses dados, vi que estavam no formato proprietário, né? Tive que criar um programa para converter esses dados para CSV, para aí sim eu poder importar para um banco de dados. E depois disso, eu vi que várias dessas informações estavam erradas. Por exemplo, eu tinha a razão social de algumas empresas que estava incorreta. E isso eu pude fazer checando os próprios dados da Receita Federal. A Receita Federal tem vários sistemas, né, que você consegue fazer consulta de CNPJ e tudo mais. Então, eu vi que essas informações estavam erradas. E aí eu fiz um pedido de acesso à informação junto com alguns amigos, pedindo não só para a Receita Federal corrigir essas informações, mas também liberar outras informações. Por exemplo, quando a gente fala de ciência de dados, muitas vezes a gente vai pegar uma base de dados de um lugar, pegar uma base de dados de outro lugar e fazer um cruzamento desses dados, certo? Nem sempre você vai trabalhar com a base de dados de uma mesma fonte. E para fazer esse cruzamento, você precisa de algum identificador único, né? Muitas vezes, por exemplo, o identificador único é o CPF, em que você tem o CPF numa base, tem o CPF em outra base, como cada pessoa só pode ter um CPF, aí você consegue fazer esse cruzamento, né? Então, nesse caso, dessa base que a Receita Federal liberou em 2017, não tinha o identificador único, por exemplo, para os sócios. Só tinha o nome completo do sócio. E aí eu fiz uma pesquisa lá, e, por exemplo, para o sócio cujo nome é José Carlos da Silva, existiam mais de 2.000 empresas. Então, a gente sabe, né, que José é um nome bem comum no Brasil, inclusive é o nome que mais aparece no Brasil, e eu estou falando isso com base em dados, vocês podem até entrar num dataset chamado Gênero Nomes, que tem aqui no Brasil I/O. Ele tem justamente qual é a classificação, né, do IBGE por gênero de cada nome
que existe no Brasil e a quantidade em que esse nome aparece na população. Isso aqui segundo o censo de 2010, tá? Então, se eu pegar aqui o nome José, por exemplo, e fizer um filtro, a gente vai ver que, olha só, José predominantemente está associado ao sexo masculino, tá? Existem também alguns Josés associados ao sexo feminino, provavelmente isso aqui tem a ver com alguns erros, enfim, ou até com, eventualmente, mudança de sexo e por aí vai, tá? Mas predominantemente masculino. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a fonte para vocês poderem ver melhor. Então, olha só, a frequência total de pessoas com o nome José no Brasil em 2010 foi de mais de 5.700.000 pessoas, tá? Isso só com o nome José. Mas, por exemplo, a gente tem outros nomes que são derivados e que acabam caindo nessa categoria José, né? Por exemplo, Joseph, enfim, outros nomes aí que são parecidos. E daí a gente chega, então, se a gente for considerar o grupo inteiro, mais de 5.766.000 pessoas com esse nome, tá? Então, quando eu vi lá no dataset da Receita Federal em 2017 que José Carlos da Silva era a pessoa que mais tinha empresas, na verdade eu sabia que não era uma pessoa só, que tinham vários homônimos, né? Daí a gente fez esse pedido de acesso à informação para justamente conseguir ter acesso a esses dados dos sócios das empresas, né, de maneira mais correta. E aí, nessa época, a Receita Federal respondeu a gente, e eles responderam falando o seguinte: olha, a gente não vai te entregar esses dados, mas se você quiser, você pode acessar aqui esse serviço do Serpro, que tem lá os dados numa API bonitinho e tal. Eu fiquei todo feliz, porque, pô, legal, tem uma API, então eu consigo acessar, automatizar, pegar lá os dados já estruturados, não vou precisar limpar os dados e tal. Beleza. Só que aí, quando eu entrei no site do Serpro, que é uma empresa pública, né, do governo federal de processamento de dados, eu vi que essa API era paga. E na época custaria em torno de R$500 mil a gente acessar esse dataset, se eu fosse pagar por esse serviço. Tá? Então, depois dessa negativa da Receita Federal, a gente entrou com recurso nesse processo, né, nesse pedido de acesso à informação. Eles negaram novamente, fomos entrando com vários recursos. Meses depois, muitos recursos depois, esse processo chegou na Controladoria Geral da União, que é o órgão máximo do Poder Executivo Federal, né, com relação a essa questão de dados abertos. E aí a Controladoria Geral da União disse que não, nós estávamos corretos e a Receita Federal teria que liberar esses dados. Desde então, a Receita Federal tem publicado esses dados no site dela. Tá? Na época lá que a gente ganhou o recurso, eles não chegaram a publicar diretamente no site. Eles me mandaram por correio um pendrive com esses dados. Tá? Também estavam no formato horroroso, dados lá no formato proprietário. Eu tive que criar um programa para extrair isso tudo e gerar os arquivos CSV, que deram origem a essas tabelas aqui, ó, que são tabelas até bem grandes, né? Por exemplo, a tabela de empresas tem mais de 44 milhões de registros, tá? Isso aqui é algo que você não abre assim no programa de planilha, né? Você tem que trabalhar com um banco de dados. No caso aqui do Brasil.io, a gente usa o Postgres para importar todos os dados e para fazer, né, todas essas buscas aí e tudo mais. Então, na época, eu criei, né, esse programa para justamente converter essas informações. E aí, depois, como esse caso, essa história fez muito sucesso na época, outras pessoas fizeram também pedidos de acesso à informação lá para a Receita Federal e aí a Receita Federal acabou sendo meio que obrigada, né, para não ter que ficar atendendo sempre esses pedidos, acabou obrigada a compartilhar no site deles esses dados para download. E aí hoje qualquer pessoa consegue entrar lá e baixar, e de 3 em 3 meses eles atualizam também esses dados. Então essa aqui foi uma vitória muito, muito legal aí do Brasil.io nesse processo. E esses dados aqui são muito relevantes, né? Por exemplo, através do CNPJ das empresas, eu consigo saber quais empresas foram beneficiadas de alguma forma, por exemplo, com os gastos nas campanhas eleitorais, porque os gastos, né, eles têm que ser colocados, inclusive tem um dataset aqui de eleições também, que a gente tem as candidaturas, receitas, despesas e por aí vai. Então eu consigo fazer um filtro por CNPJ, eu consigo pegar o CPF dos doadores também, né, na parte de receitas de campanha, e verificar de quem essas pessoas aqui, de quais empresas essas pessoas são sócias. Será que dos doadores, eles são sócios de empresas? Se sim, quais são essas empresas? Será que essas empresas têm alguma ligação com o próprio candidato? Né? Será que o candidato é sócio de alguma empresa? E por aí vai. Então, esse processo, né, de encontrar datasets que são relevantes, mas não estão disponíveis, de criar os programas para converter, isso tudo contempla o projeto do Brasil.io, tá? E eu vou falar agora especificamente do Brasil.io Covid, mas o Brasil.io é muito maior que isso, tá? Tem muitos outros datasets ali super relevantes também. Bom, quando a gente começou esse projeto, foi lá em março,
eu comecei a monitorar os dados, né, que o Ministério da Saúde estava disponibilizando sobre a pandemia. E aí eu vi o seguinte: o histórico dessa informação não estava disponível. Então, o Ministério da Saúde só estava liberando os dados atuais sem ter o histórico. E se a gente está numa pandemia, a gente tem que analisar a curva, né, para achatar a curva demanda, né, que você tenha os dados no tempo. E esse dado não estava disponível. Então, o que você tinha que fazer aqui? Você tinha que pegar as informações diretamente da Secretaria Estadual de Saúde, para aí sim ter o histórico. Depois, eu vi também que o site saiu do ar constantemente. Teve uma época, inclusive, que o site ficou fora do ar, o site de Covid do Ministério da Saúde ficou fora do ar por mais ou menos uma semana, durante a pandemia. Tá? Faltavam dados também a nível local. Tinha muita informação que não estava disponível a nível municipal, por exemplo. Só tinha os consolidados estaduais. Daí, lá na Secretaria Estadual de Saúde, a gente também tinha alguns problemas. Por exemplo, o formato de publicação desses dados não é estruturado. Tem secretaria que publica um PDF com um boletim diário, tem secretaria que publica uma imagem no Instagram com os dados totais, só para o Estado, não publica, né, os dados a nível municipal de uma maneira estruturada. Não existe um local centralizado para a publicação disso. Então, por exemplo, tem secretaria que tem mais de um site diferente, tem secretaria que publica no Twitter que houve uma nova morte, tem secretaria que publica no Instagram, às vezes é no Twitter do governador do Estado. Então, assim, nesse sentido, é uma verdadeira bagunça. Tá? E aí a gente foi vendo, né? Eu fui vendo esses problemas e falei, cara, a gente tem que ter uma maneira de ter os dados a nível municipal, com o histórico estruturados, disponíveis para as pessoas, para os pesquisadores, jornalistas começarem a usar esses dados e informar a população do que está acontecendo, né? Então, assim, falta um monte de coisa, e aí tinha um caso de metodologia que era alterada também, enfim, um monte de problema. Eu vou pular essa parte aqui, mas só para vocês entenderem o que eu fiz. No dia 20 de março, eu criei aí postei um tweet, né, lá no Twitter, pedindo que pessoas me ajudassem para a gente coletar esses dados, inicialmente de forma manual, porque a gente precisava o quanto antes ter esses dados, certo? Isso daí era março, começo da pandemia, tinha acabado de acontecer a primeira morte no Brasil, né, por Covid, então a gente começou essa corrida para pegar os dados. Desde o dia 20 de março, então, a gente já tem no Brasil.io os dados relacionados à Covid, de número de casos e número de óbitos por dia e por município. Tá? Então dá para ver a evolução de cada município, dá para ver tudo lá, e isso a gente começou com voluntários, primeiro pegando manualmente do site das secretarias, colocando, né, em algumas planilhas que a gente deixou bem estruturada, e aí eu fui criando programas para juntar essas planilhas, checar os dados e tal, até que agora a gente já tem um processo bem mais automatizado. Algumas secretarias a gente ainda tem os dados de maneira manual, né, essa coleta, mas toda a parte de checagem dos dados e tal, isso tudo já está bem automatizado aí, tá? Depois disso, depois que a gente disponibilizou os dados, a gente começou a fazer, né, outras coisas que podem ajudar nesse processo aí de divulgar os dados da pandemia, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, antes de falar do processo de coleta de dados, que é um pouco mais técnico, mas deixa eu mostrar para vocês, por exemplo, o nosso painel aqui que a gente criou. Esse painel, ele tem aqui, né? Deixa eu tirar um pouco do zoom aqui, porque ele está meio grande. Então, ele tem aqui informações gerais, né? A gente, até hoje, já coletou praticamente 6.500 boletins diários das secretarias estaduais. Tá? Tem secretaria estadual que publica, às vezes, mais de um boletim por dia. O número de casos confirmados que a gente contabilizou de acordo com as secretarias estaduais, que muitas vezes é um dado mais novo, mais recente, do que os casos lá publicados pelo Ministério da Saúde, porque por questão do sistema interno eles demoram para atualizar, tá? A gente já confirmou até agora praticamente 154 mil óbitos, tá? Isso se refere a 2,94% dos casos confirmados. Então, a gente ainda está com a letalidade relativamente alta, né? Isso provavelmente é por conta da subnotificação aqui desses casos. A gente tem 5.562 municípios atingidos, aqui está arredondado, mas isso é praticamente 100%, né, dos municípios, e a população desses municípios é também praticamente 100% da população brasileira. Tá? Os municípios que têm óbitos, não são todos, são 83%. Aqui a gente tem um mapa que a gente consegue ver por município várias variáveis aqui, então tem o número de confirmados por 100 mil habitantes, o número de óbitos por 100 mil habitantes, tá? A letalidade, né, de cada um desses lugares, então dá para ver que tem lugares em que a letalidade é maior, possivelmente por conta de uma subnotificação, né? Número de casos, enfim, tem tudo aqui.
tá? Aqui também tem uma tabela em que vocês conseguem ver por município, né, um ranking, então dá para, inclusive, ordenar aqui, ó, por óbito, por exemplo, a gente consegue ver qual é o município que tem menos óbitos, no caso que tem vários com 0, né, qual é o município que tem mais óbitos, no caso que é São Paulo, seguido por Rio de Janeiro, Fortaleza, Brasília, Salvador, top 5 aqui, né? E a gente consegue ver a diferente letalidade também nesses lugares. Olha só, Rio de Janeiro está com a letalidade de 10%. Isso não quer dizer necessariamente que estão realmente morrendo mais pessoas lá, mas possivelmente porque tem muitos casos subnotificados aí, não estão sendo notificados. A gente tem aqui também outras informações que a gente coleta sobre a Covid, que não estão diretamente ligadas às secretarias estaduais de saúde, porque a gente percebeu o seguinte: existem muitos dados que são relevantes e que não necessariamente as secretarias têm rapidamente, né? E também pelo fato, às vezes, a secretaria demorar um tempo, por exemplo, para contabilizar um óbito, né? É importante a gente checar e validar, né? Confrontar esses dados com outros dados. Não estou dizendo que esses dados aqui estão errados, mas cada dataset tem as suas limitações, certo? Então, a gente começou a pegar os dados também dos óbitos registrados em cartório, tá? E aí aqui a gente tem, então, aqui são gráficos da Secretaria de Saúde, mas aqui embaixo, se a gente for pegar aqui, ó, a gente tem as causas de óbitos por semana epidemiológica no Brasil, tá? E esses óbitos são os óbitos que foram registrados em cartório. Então, se a gente for ver aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar aqui, só para vocês terem noção, né? Deixa eu pegar aqui de baixo, que eu acho que é mais fácil esse gráfico aqui. Eu vou tirar outras, que são outras doenças, tá? Causa, né, por exemplo, que não é nem respiratória e tal. Eu vou tirar tanto outras de 2019 quanto outras de 2020. E vai ficar claro aqui uma coisa interessante. Olha só. Se a gente for pegar aqui só para 2020, as causas por causas respiratórias que não são a Covid, né, são outras causas que não são a Covid, a gente vai ter essa barrinha aqui de baixo, tá? E tem uma coisa interessante que, olha só, na semana 11, que é a semana epidemiológica número 11, a gente teve um leve aumento aqui de outras causas respiratórias, tá vendo? Até com relação tanto ao mês, a semana anterior, e também com relação a essa semana no ano passado, no ano anterior. Se a gente for ver aqui, ainda não tinha nenhum caso de Covid registrado. Na próxima semana, na semana 12, a gente já tem um aumento ainda maior de outras causas respiratórias e já tem um pouquinho aqui de Covid, né, que foi justamente aquele caso lá do primeiro óbito. Então, quando a gente ainda não sabia que tinha Covid no Brasil, quando a gente não sabia ainda que tinha teste e tudo mais, provavelmente existiram alguns óbitos que foram por pneumonia, foram classificados com outras causas que, na verdade, foram Covid. Tá? E conforme foram passando, né, essas primeiras semanas que foram um pouco mais turbulentas, mas depois a gente pode perceber aqui, ó, que os casos para outras causas, né, diminuiu consideravelmente e a gente começou a ter, né, mais consistentemente esses óbitos aí por Covid. Tá? Aqui a gente tem também o conceito de excesso de óbitos. Então, se a gente for ver todos os óbitos que aconteceram no ano passado e todos os óbitos que aconteceram nesse ano, se a gente só diminuir né, um número do outro ali, a gente tem essa diferença. Essa diferença pode ser positiva ou negativa. Então, no caso dela ser positiva, quer dizer que a gente tem mais óbitos, tá? Opa, meu despertador aqui acabou de me alertar que meu tempo já está acabando. Já volto para os slides ali para a gente ir finalizando. Mas aqui nesse caso a gente pode ver que a gente tem então um excesso de óbitos, tá? E esses gráficos todos eles funcionam para tanto a nível nacional quanto nível estadual. Você consegue filtrar aqui, por exemplo, por São Paulo, e a gente consegue ver, né, essas informações ali para São Paulo, aqui embaixo. Então, aqui ó, tem o mapa também, né, do estado aqui de São Paulo, né, com os municípios. A gente consegue também aqui ver justamente ó, o excesso de óbitos, por exemplo, na semana 40, já aumentou bastante com relação à semana 38. Tá? Então, bom, voltando aqui, então, não só a gente disponibiliza os dados, mas a gente tenta também manter, né, outras formas de ter, né, esses dados aí disponíveis para que, inclusive, pessoas que não saibam lidar com dados consigam ter acesso a isso. O nosso processo de coleta de dados hoje, ele conta com mais de 40 voluntários, que são pessoas que estão checando esses dados, entrando em contato com a secretaria diariamente,
tá? Isso é bem legal, porque, enfim, é um processo bem colaborativo, tá? Todos os voluntários estão disponíveis naquela página, nesse link aí, para quem quiser ver. Tem um robô, né, que detecta os novos boletins e publica lá no nosso chat interno, que tem um boletim novo, então a gente consegue saber e checar esse dado logo depois. Existe um processo ainda, como eu falei, de coleta manual, mas tem também uma checagem que é feita automática, e essa atualização acontece mais de uma vez por dia, tá? Além disso, a gente tem também hoje os boletins. Então, deixa eu abrir aqui para vocês. Desde que o Ministério da Saúde resolveu não publicar os dados completos, lá no começo de junho, a gente falou, beleza, então, dado que vocês não vão publicar os dados completos, só os dados novos, nós vamos começar a publicar boletins todos os dias com os dados totais do Brasil. Isso, inclusive, gerou uma revolta, né, em muita gente. Teve parte da imprensa que até montou um consórcio para poder fazer essa coleta e publicar esses dados, mas a gente no Brasil eu já estava publicando isso desde março, né? E começamos então a fazer os boletins até antes desse consórcio da imprensa, aí, que tem grandes veículos. Vocês podem ver nessa página aqui, que tem todos os boletins aqui, tá? Desde junho a gente tem os primeiros boletins aqui. Então eu vou abrir aqui um deles só para vocês verem. Vou abrir, por exemplo, o do dia 18, né, que é de ontem, no caso. Então, a gente tem aqui o total de casos, tem por estado, tá? E esse boletim aqui a gente publica todos os dias, às 8 da noite, lá no Twitter do Brasil.eu, no nosso canal no Telegram também. E, em geral, os nossos dados estão mais atualizados do que o próprio boletim que o Ministério da Saúde voltou a publicar por conta de falta de atualização mesmo dos sistemas deles, tá? Então, eu já falei desses dados, slides aqui, é só para realmente eu não ter certeza que eu não esqueci de nada. Já falei também do painel, já falei do boletim. Então, só para vocês terem noção, esse trabalho, ele tem feito, né, o Brasil.eu ganhar muita visibilidade, e tem muitos veículos nacionais, internacionais, pequenos, grandes, médios, né? Tem muita gente utilizando, sejam não só jornalistas, mas pesquisadores também. Tem até instituições governamentais utilizando esses dados, porque muitas vezes não tem os dados, né, de maneira estruturada, e é bastante gratificante a gente ver que esse trabalho está sendo útil, né? Infelizmente foi por conta, né, da pandemia, por conta de toda essa falta de dados que o projeto acabou ganhando visibilidade, apesar da gente existir desde 2018, mas a gente tem mostrado, né, cada vez mais para quem tem utilizado os nossos dados que é muito importante a gente ter essa transparência e ter acesso aos dados, né, num formato já estruturado de qualidade. Além dos dados, né, eu já comentei um pouquinho de desinformação com vocês, quando eu falei lá do Aos Fatos, né, mas eu queria destacar aqui que é muito importante a gente, sim, basear tudo em dados, né, e checar tudo, e se receber alguma coisa pelo WhatsApp, confrontar aquilo de alguma forma, né, eu acho que é muito importante esse processo, como sociedade, né, a gente fazer isso. Então, aqui tem um print de um site que é muito legal, que chama Spurious Correlations, em que ele tem um gráfico aqui de número de filmes em que o Nicolas Cage aparece e o número de pessoas que morrem afogadas, né, caindo numa piscina. E dá para ver que tem uma correlação, né? Correlação não implica causalidade, mas olhando para esse mapa, para esse gráfico, você vai, sem analisar ele, né, nem parar para ler nada, você possivelmente vai ver que, opa, tem uma correlação entre essas informações aqui, né? Mas isso não quer dizer que uma coisa cause a outra e vice-versa. Então, é muito importante a gente olhar direito, né, para o que estão publicando, para também não ser manipulado com relação a isso. Por exemplo, teve um caso, eu coloquei aqui, esse gráfico já está bem antigo, tá? Mas teve um caso de desinformação que foi muito utilizado por vários canais no YouTube, falando que o número de óbitos, comparando 2019 com 2020, não estava maior em 2020, né? Que não existia excesso de óbitos. E aí, se a gente for ver, se você entrasse lá no site dos cartórios, né, realmente comparando assim, digamos que a gente estivesse no dia 16 de maio, né, que foi o caso aqui, eu estava no dia 16 de maio, eu tirei esse print aqui. Se você entrasse lá e colocasse de 16 de março a 16 de maio de 2020, comparando 2019, né, tem aqui muito mais óbitos, né, do que 2020. Então tem as várias causas aqui, né, em 2020, essa barrinha aqui é menor, certo? Só que se eu estou no dia 16 de maio de 2020, eu consigo ter acesso, né, a todos os óbitos que aconteceram em 2019, mas eu ainda não consigo ter acesso a todos os óbitos que aconteceram em 2020, porque os cartórios têm um prazo legal para fazer essa publicação,
tá? E a própria família, né, tem até 24 horas. Os cartórios, no fim das contas, esses dados de 2020 provavelmente estão defasados por pelo menos 2 semanas, se a gente quiser ser mais conservador, por um mês, certo? Então eu não posso, no dia 16 de maio, comparar os dados até o dia 16 de maio, eu tenho que comparar até dia 16 de abril, certo? De um ano para o outro, para ter certeza de que os dados estão completos. E se a gente for pegar o número de óbitos por dia, isso fica claro, tá? Então aqui eu tenho um gráfico que eu fiz com, em azul, o número de óbitos por dia em 2019, de novos óbitos, tá? Em 2020, a gente tem aqui em vermelho, e dá para ver claramente que em 2020, aqui em março, começa a subir muito o número de óbitos por dia, tá? E de repente cai totalmente para zero. Isso quer dizer que o número de óbitos diminuiu, que a gente, então, no dia 16 aqui, né, de maio de 2020, teve 0 óbitos? Não. Isso só quer dizer que os cartórios ainda não tiveram tempo de notificar esses óbitos. E aí, se a gente depois, né, depois de um tempo, olhar para esse gráfico novamente, a gente vai ver que a linha de óbitos de maio está subindo aqui também, certo? Então, isso daqui, essa queda aqui, acontece justamente por conta de uma regra de negócio inerente a esse dataset, e, infelizmente, por desconhecer isso, ou até por querer realmente espalhar uma desinformação, tiveram pessoas que utilizaram esse gráfico aqui, né, e em vez de utilizar esse daqui, para disseminar esse tipo de notícia falsa, inclusive incentivando que, por exemplo, pessoas saíssem de casa e tudo mais. Bom, para já ir finalizando, eu queria deixar aqui alguns links para quem quiser aí usar esses dados. Tem link aqui para o dataset Covid-19 lá no Brasil.io. Você consegue não só consultar os dados, filtrar, mas também baixar os dados completos. Dá para acessar lá a API. Tem uma FAQ também com perguntas e respostas ali sobre esses dados. Para quem quiser colaborar, o Brasil.io está lá no GitHub, o projeto é software livre, tá? Vocês podem acessar os repositórios de código lá e colaborar por lá também. O projeto é feito de maneira totalmente voluntária, colaborativa, a gente inclusive tem uma campanha de financiamento coletivo também, tá? Para quem quiser acompanhar as últimas notícias, a gente tem o canal no Telegram, que é o Brasil_IO, e o Twitter também, que é Brasil_IO, onde a gente publica não só esses boletins diários, mas também outras informações, tipo atualização em dataset, por aí vai. A demonstração que eu mostrei para vocês, basicamente, é brasil.io/Covid-19 e o próprio Brasil.io, que eu fui navegando lá, tá? E eu queria finalizar aqui essa apresentação com essa frase, que é uma frase que está lá no nosso manifesto, que restringir o acesso a dados públicos de certa forma, elitizar a democracia, né? Porque nem todo mundo vai ter realmente acesso à transparência se a gente precisa, por exemplo, ter um trabalho absurdo para consolidar os dados e tal. Então, o que o Brasil.io faz é justamente esse trabalho de consolidação, limpeza dos dados, divulgação dos dados, para que mais pessoas tenham acesso a esses dados de forma transparente e a gente consiga ter aí uma democracia um pouco melhor. Bom, pessoal, queria agradecer a vocês. Se alguém tiver dúvida, fiquem à vontade aí. Deixa eu voltar aqui para a minha câmera. Deixa eu aparecer aqui. Oi. Nossa, foi ótimo, Álvaro. Tirando a parte técnica, a outra parte que eu entender bem, foi ótimo, mas acho que os nossos alunos convidados da área devem ter compreendido, gostado. Você falou de vários assuntos atuais, relevantes e importantes. Então, agora, Henrique, Tainá e Beatriz, é assim, quem quiser, o chat não aparece para você, vocês podem fazer a pergunta pelo chat ou levantar a mão e fazer a pergunta usando o microfone. Só quem não tiver microfone, faz a pergunta aqui no chat que a gente lê para o Álvaro, que ele não está tendo acesso a esse chat aí. Vamos lá, pessoal. Pode levantar a mão, Henrique, ajuda aí, Tainá, Beatriz. Quem quer comentar, perguntar, vamos lá. Por enquanto, não tem nenhuma pergunta no chat. No chat não tem, tá bom. E ao vivo, ninguém quer perguntar nada? Aproveita, que não é sempre que a gente tem. Olha, o Álvaro está de Curitiba, hein, gente? Diretamente de Curitiba, aqui. Estado vizinho. Eu acho que alguém levantou a mão aqui, não sei se... Levantou a mão? Eu queria perguntar uma coisa, Álvaro, para você. Você, quando fez aí da Covid, você colocou os dados do número de óbitos e de casos, falou da letalidade. A gente nota ausência em vários, né, tipos de informação. Não há interesse em falar do número de recuperados? Porque, assim, matematicamente tem uma diferença, né? Tem tantos casos,
alguns morreram, a diferença aconteceu o quê? A diferença ou se recuperou ou está em acompanhamento, né? Assim, para fechar a conta, né? Então, antes de mais nada, a gente acredita o seguinte, o ideal seria a gente ter primeiro o acesso à quantidade de leitos de UTIs que estão disponíveis, né? Para depois pensar em recuperados, porque assim, se a gente está pensando em qual é a situação atual, né, o que está acontecendo hoje, que tipo de ação a gente tem que tomar hoje, o número de recuperados acaba sendo uma consequência que vai um pouco depois, né? O que a gente tem que olhar hoje é se o número de óbitos está aumentando e se a quantidade de leitos está ocupadas, né? Está crescendo, está diminuindo e por aí vai. A gente está no processo ainda de colocar esse histórico no site, tá? Mas como essa informação tem durante isso aqui, só para vocês saberem, né? Essa coleta a gente faz todos os dias, né? Dia sim, então não tem feriado, não tem, né, final de semana, a gente obviamente se reveza, né, entre os voluntários para fazer isso, mas como nem todas as secretarias estavam divulgando essa informação de forma consistente, a gente preferiu ainda não colocar nesse dataset, e porque obviamente isso também vai adicionar um trabalho, principalmente no começo, manual muito grande, certo? E daí o que a gente está tentando fazer em paralelo? A gente está entrando, desde o começo a gente começou a entrar em contato com todas as secretarias para que elas possam disponibilizar os dados de maneira mais estruturada, para que a gente não tenha esse processo de coleta manual e a gente consiga coletar os dados de maneira automatizada, né? Isso é bom para todo mundo, não só para a gente, mas para eles também, porque dá menos trabalho, enfim, tem uma série de questões aí. E quando a gente chegar no nível em que a gente tiver esses dados já um pouco mais automatizáveis, né, a coleta deles, aí a gente vai passar a colocar mais informações. Então, no começo, a gente começou só com casos e óbitos das secretarias. A gente agora incluiu as informações também dos óbitos registrados em cartório, a gente tem atualização também diária. A gente tem também outras informações que são relevantes para entender a pandemia e que não são só relacionados diretamente à Covid, por exemplo, o auxílio emergencial, né, que não é o número de casos nem nada, mas tem a ver, né, com essa questão econômica também está lá. A gente tem atualizado também, a gente está montando alguns painéis que têm relação com a Covid, mas que não necessariamente estão ligados. Por exemplo, a gente vai lançar em breve um painel em que você consegue ver como que as empresas se comportaram ao longo desse tempo. Então, a quantidade de empresas que fechou, que abriu, né, a quantidade de empreendedores individuais, aí já dá para a gente ver também ao longo da história como é que isso cresceu ou não. Mas como é bastante coisa, a gente não consegue, obviamente, fazer tudo no que a gente gostaria, né? Então, a gente sabe que sim, tem vários dados super relevantes. Tá certo. É um volume grande, é muito trabalhoso. Só um comentário aqui, a professora Rosana falou, muito boa palestra, parabéns. E agora Obrigado. quer ler a pergunta do Júlio. Tainá, pode ler. Tainá, quer ler? A pergunta do Júlio Aracaki. Como vocês ganham dinheiro com isso? Só para falar, o professor Júlio Aracaki é o coordenador do curso de Ciência da Computação, tá certo? Legal. Boa pergunta, Júlio. Ótima pergunta. Vamos lá. Então, a resposta é que a gente não ganha dinheiro com isso. Eu criei o projeto Brasil I.O. porque eu entendi que era necessário a gente ter uma plataforma que tivessem esses dados, né, disponíveis de maneira mais acessível, de maneira mais fácil, estruturada, né, para que mais pessoas tivessem acesso à transparência. E eu tive essa ideia justamente por ter tido problemas ao acessar alguns dados. E aí eu pensei, putz, esse dado aqui não está estruturado, tenho que baixar lá milhares de arquivos para ter a informação que eu quero. Isso eu estava fazendo um estudo pessoal, tá? Eu estava pegando as informações do Brasil, curiosidades que eu queria saber sobre os municípios brasileiros. E isso lá antes até de ter criado o Brasil I.O., né? Isso foi por volta de 2013, 2014. Então eu vi que dava trabalho, a partir do momento que você acessa uma informação e encontra onde ela está, né, você conseguir de fato analisar essa informação, né? Então, uma coisa é você encontrar a informação, outra coisa é você realmente ter acesso a ela. Na época, o que eu fiz? Eu criei programas para automatizarem esses processos e converter os dados para mim. Então eu pensei, putz, eu posso disponibilizar esses programas para que outras pessoas não tenham esse trabalho que eu tive, porque foi um trabalho grande, né? E eu sei que, enfim, tempo custa dinheiro, né? E nem todo mundo vai ter o tempo para fazer isso daí. Então, eu disponibilizei os programas e daí eu vi depois que não adiantava disponibilizar só os programas, eu tinha também que disponibilizar os dados, porque nem todo mundo vai saber baixar lá o programa e rodar o programa, é algo muito técnico ali. Então,
foi aí que surgiu a ideia, putz, a gente precisa então criar algum tipo de plataforma que tenha, né, essas informações disponíveis e tenha também gráficos e análises em cima dessas informações para que mais pessoas tenham acesso à transparência, né? É até daí que surgiu essa frase, que restringir o acesso a esses dados. E restringir acesso, eu não estou falando de não publicar dados, eu estou falando de publicar em PDF, publicar em formatos que não são legais, né? Então, por conta de toda essa motivação, eu resolvi bancar. Eu comecei a desenvolver a plataforma sozinho, depois outras pessoas foram colaborando, porque é software livre, né? Comecei a pagar todos os custos de infraestrutura, né? Os servidores e tudo mais, tudo sozinho. Criei uma campanha de financiamento coletivo, isso lá em 2018, né? E aí, assim, só recentemente que a gente conseguiu arrecadar o suficiente na campanha para pagar os custos de infraestrutura do projeto. Então, assim, o projeto hoje, com o dinheiro que tem lá, a gente consegue pagar os custos de infraestrutura. A gente ainda não consegue pagar as horas de trabalho todas, né? Então, uma boa parte das horas de trabalho é voluntária. Eu fico praticamente 100% do meu tempo nesse projeto, tá? Mas a gente ainda não pensou numa maneira de alguma forma, monetizar isso. Por quê? Eu acredito que qualquer produto que venha a partir do Brasil, eu já pensei bastante nisso. Eu tenho uma empresa, né, que, enfim, eu desenvolvo projetos de dados, eu entendo até bem dessa questão de modelo de negócio e tudo, mas como no Brasil I/O é muito importante que os dados fiquem disponíveis de maneira gratuita, de maneira, né, acessível para todo mundo e tal, eu não sei até que ponto a gente conseguiria rentabilizar isso facilmente. Então, o que a gente tem feito atualmente é investido mais realmente em divulgar a campanha de financiamento coletivo e aí, com isso, a gente espera que consiga, em algum momento, aí, pelo menos pagar assim, os custos de uma equipe mínima para manter todo o projeto rodando. Bom, então, que você tenha sucesso, né? Obrigado. Agradeceu. Só uma coisa, Álvaro, o Henrique levantou uma, mas qual é a sua formação acadêmica? Você fez o quê? Então, eu fiz engenharia de telecomunicações na Universidade Federal Fluminense. Na época, eu acabei nem terminando o curso, eu fui até quase o finalzinho, não me graduei, porque eu já estava muito envolvido com computação, né? Já estava trabalhando nisso. Eu comecei a programar com 14 anos de idade. Tá? Depois, eu acabei fazendo vestibular de novo, entrei para computação, para fazer um curso de tecnologia em sistemas de computação. Aí foi pela UF também. Tá ótimo. O Henrique tinha levantado a mão. Henrique, quer falar? Pode falar. Sim, era uma pergunta minha. Eu até perguntava, Álvaro, essa experiência que vocês tiveram com, né, mais recentemente agora com as secretarias estaduais, de coletar os dados, de verificar tudo isso, de alguma maneira o trabalho do Brasil I/O impactou positivamente, das secretarias repensarem a forma de coleta, de divulgação, de disseminação dos dados? De alguma maneira esse trabalho, né, pode resultar uma maior abertura dos dados pelos governos locais, estaduais? Sim, ótima pergunta. Impactou positivamente. Por exemplo, tiveram várias secretarias que, algumas, inclusive, assim, não tinham uma pessoa especializada em dados para publicar esses dados, pelo menos não no setor específico que publicava lá as notícias dos boletins e tudo. Então, a gente, de certa forma, até ajudou mesmo, tecnicamente, algumas secretarias com informações, né? A gente criou, por exemplo, uma cartilha explicando qual é a melhor forma de publicar os dados da Covid. Tipo, olha, se você não quer usar assim as melhores práticas, segue isso daqui. Cria uma planilha assim, com essas colunas aqui, né? Enfim, a gente fez esse processo, entrou em contato. A gente está em contato ainda hoje diariamente com essas secretarias, porque muitas vezes a gente tem que checar alguma informação, né? Por exemplo, aconteceu uma vez do Ministério da Saúde publicar um número de óbitos muito grande. E aí eu vi aquilo e falei, isso está errado, essa informação não procede. A gente checou com todas as secretarias e a gente verificou que o dado que a gente já tinha publicado sobre aquele mesmo dia era o dado correto, que o Ministério da Saúde tinha publicado o dado com um erro de digitação. Então, em vez de digitarem 1, eles digitaram 7, aí saiu 700 e poucos óbitos para um determinado estado lá. Enfim, em vez de 100 e poucos, né? Então, enfim, voltando à resposta aí da pergunta original, a gente sim vê um impacto positivo. Várias das secretarias são super abertas a colaborar, né, nesse sentido, a melhorar as práticas internas. Nem tudo dá para a gente fazer na velocidade que a gente queria, porque muitas vezes as secretarias têm outras demandas também, né? Mas a gente tem tentado ajudar. E isso a gente consegue ver a partir também dos dados da Open Knowledge
Brasil, que é uma instituição que trabalha, né, por conta dessas questões aí de dados abertos também, e eles fizeram um índice de transparência das secretarias estaduais, e esse índice vem aumentando ao longo do tempo. Você consegue ver lá quais secretarias que melhoraram, e com certeza o nosso trabalho, de certa forma, impactou nisso, né? Eu, por exemplo, dei muitas entrevistas, principalmente no começo da pandemia, para vários veículos, e várias notícias acabaram saindo, né, justamente com essas informações de que falta transparência, falta o dado estar estruturado, e isso com certeza mudou bastante a forma como as secretarias publicam as informações. Ótimo, obrigada. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Levantar a mão, escrever aqui no chat. Não? Mais nenhuma? Tainá, Beatriz, Henrique? Beatriz Pegorim levantou a mão, pode falar. Na verdade, eu só queria parabenizar o Álvaro pelo trabalho, pela palestra, foi super bacana e acho que agregou muito, assim, pra gente. Foi muito, muito bacana mesmo. Muito obrigada por participar e por se disponibilizar aí em todos os sentidos, tanto no seu trabalho quanto pra gente. Obrigado, Beatriz. Valeu. Eu que agradeço o convite aí e o tempo de vocês. Ó, então, eu acho que se ninguém vai perguntar mais, a gente, você, foi importante que você deixou todos os seus contatos aí, o Turicas, né? Origem, né? Porque de Álvaro Justo tem para Turicas, aí já ficou o nosso conhecido aqui. É muito bom a gente poder contar com essa tecnologia que aproxima as pessoas. Como eu falo, você em Curitiba, nós aqui em São Paulo, pessoas de diversos lugares, então eu acho que tem esse dado positivo da aproximação, da gente se conhecer, né? Lógico que um olho no olho ao vivo é insubstituível, né? Que eu falo na sala de aula, estou morrendo de saudades dos meus alunos aí, da gente poder se ver, mas vamos olhar o meio copo cheio, né? Vamos olhar se a gente pode se aproximar, Então, o Henrique está agradecendo. Eu, mais uma vez, agradeço a sua disposição e disponibilidade. A palestra, com certeza, agradou. O pessoal aqui falando que estava ótima. Todos nós aproveitamos e atingimos o objetivo que foi ter esse intercâmbio de conhecimento com alguém da área que está fazendo um trabalho diferenciado e diferente como você, que está assim, né, num trabalho assim, que eu diria até manual, diário, né, de coleta de dados para poder conseguir colocar aí nas nossas mídias. Então, a gente agradece mais uma vez. A PUC está de portas abertas também para recebê-lo, quando você quiser nos visitar, aparecer aqui. Agradeço ao Henrique, que teve a ideia aí do convite, a Tainá, a Beatriz aí da equipe de organização, ao professor Júlio, meu chefe aí, o coordenador do curso, que está aí também incansado, participando de todos, e a todos vocês que participaram, alunos dos cursos, alunas que vieram, os convidados, viu? Olha, vocês foram ótimos aí, ficaram aí até o horário do almoço. Eu sei que tem gente que está acompanhando desde cedo aí, então parabéns. Continue participando, hein? Tem muito mais encontro. A abertura oficial vai ser às 19 horas, também está convidado, Álvaro. Abertura oficial com o diretor e com todos os coordenadores, às 19 horas. E o Henrique levantou a mão. Fala, Henrique. Queria agradecer, professora, também pela moderação, foi muito boa. Imagina, gente. E agradecer mais uma vez ao Álvaro pela palestra, pela disponibilidade, né? Que esperamos que em próximas oportunidades também tenhamos outras palestras aí com você, Álvaro. E só sinalizar que à noite, gente, vai ter uma palestra com a Judite Cipreste, que é uma jornalista de dados da Globo News, para contar mais o trabalho sobre jornalismo de dados, às 6 horas. Ótimo, antes da abertura oficial. A gente tem no nosso site ainda toda a programação, ainda dá para se inscrever, está começando hoje, e essa facilidade de ser remota, então dá para a gente sair de uma e entrar na outra rapidinho, não tem problema, tá certo? Então, legal. Então o Henrique, você está fazendo a gravação, então a gente se despede aqui. Álvaro, quer falar mais alguma coisa? Só um comentário. A Judite, inclusive, fez uma matéria utilizando os dados do Brasil I/O. Já conheço ela dos grupos aí de jornalismo de dados, tudo. Bem legal. Mas, para finalizar, realmente gostaria de agradecer novamente aí, o convite, e fico à disposição.
quem quiser depois entrar em contato para saber mais um pouco aí sobre esse mundo de dados abertos, fico aí à disposição para ajudar. Obrigado. Tá bom, então tchau, bom almoço a todos, né? Que vamos no intervalo. Aí a gente se despede aqui. Acho que é o Henrique que está coordenando, foi gravado também, vai ficar disponível, né? Aí essa palestra. Obrigada pela autorização por poder gravar. Então, é isso, gente. Tchau, boa tarde a todos aí. Tchau, tchau. Bom almoço. Obrigada, tchau.